Olá, príncipes e princesas do papai, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô aqui para falar sobre propósito de vida. Por que a gente tá aqui nessa terra? Será que é só pra gente viver subsistindo, aguentando as agruras dessa vida? Ou será que é só pra gente comer das gorduras e beber das doçuras dessa vida? Isso tudo faz parte dessa vida, mas com certeza esse não é o propósito e nem o papel, a função que a gente tem a desempenhar. Deus nos dotou de dons, habilidades, temperamento, personalidade, características físicas próprias. Até mesmo pessoas que são gêmeas, trigêmeas, idênticas, têm a sua singularidade. E por quê? Porque tudo isso, inclusive as coisas que a gente passa, as experiências que a gente passa, geralmente as experiências ruins, nos moldam para nós podermos desempenhar aquilo que nós viemos fazer aqui. Falando de um propósito global, de um propósito geral, todos nós viemos para cumprir o ID do Senhor. Jesus, nos evangelhos, através de Mateus, Marcos, Lucas e João, deixou bem claro que ide, pregai o evangelho e fazei discípulos. Então, esse é o maior propósito. Mas como é que eu faço isso? Como eu faço isso através da minha vida? Bom, numa vida que tem muitas demandas, a gente acorda cedo, dorme tarde, vai para o colégio, faculdade, trabalho, academia, igreja, reuniões, aniversários, enfim, as mais variadas demandas possíveis e imagináveis. A gente acha que naquele momento a gente está exercendo só aquela função. Eu, por exemplo, no meu trabalho, eu sou advogada, eu estou aqui exercendo tão somente a minha função de um profissional do direito. Ou então, quando eu tô lá na academia nadando, eu acho que eu tô lá simplesmente exercendo a minha faceta atleta. Eu tô fazendo isso também, mas o meu principal foco sempre é pregar o evangelho. Como eu prego o evangelho? Falando do evangelho? Também falando. Mas eu prego através do testemunho de vida. Testemunho às vezes falado, às vezes um testemunho que eu conto de coisas que aconteceram comigo, como aconteceram. Paulo fala lá na carta dele aos Coríntios que consolaremos com a mesma consolação com que fomos consolados. Ou seja, você está perto de pessoas que estão passando por determinadas situações que você passou já, e você foi consolado, você foi fortalecido, fortificado. Isso é um modo de pregar o evangelho, sim. Um outro modo de pregar o evangelho também através do testemunho, talvez esse seja o que fale mais alto, são as nossas atitudes. Como a gente age e reage mediante as circunstâncias, mediante as situações que são apresentadas à nossa vida. Porque, gente, é muito fácil ser cristão dentro da igreja. Dá glória a Deus e aleluia, ali é um ambiente que é homogêneo, um ambiente que em tese está todo mundo buscando a mesma coisa. Mas o mais difícil é você ser cristão e dar testemunho desse cristianismo fora da igreja. Aqui no nosso ambiente de trabalho, em todos esses ambientes que eu citei. E isso é feito mais pela nosso modo de agir. Como diz o ditado, atitudes valem mais que 1000 palavras. Não adianta a gente pregar uma coisa ao falar e no agir a gente agir completamente diferente. É claro, gente, eu sempre falo isso em todos os vídeos, a gente está aqui num processo de santificação que vai durar até o final dos nossos dias. Então, até o final dos nossos dias, a gente tem coisas a curar, coisas a tratar, coisas a melhorar, a aperfeiçoar. Porém, existem coisas que são de caráter eminentemente cristão, sabe? Que são inconcebíveis um cristão fazer. E às vezes, em fazendo, ele tem que ter a humildade suficiente de não só pedir perdão, mas como reparar os erros.
Existe uma frase da Madre Teresa de Calcutá que eu acho sensacional. Nada mais perigoso que um bom conselho perto de um mau exemplo. E a Bíblia nada mais é que um grande e bom conselho. A Bíblia é um manual de instrução e qualquer um que segue esse manual de instrução, ainda que seja uma pessoa desprovida de fé, mesmo às vezes inicialmente, ela vai se dar bem. Aquilo vai gerar vida na vida dessa pessoa. Agora, não adianta essa pessoa ter super conhecimento bíblico apenas de informação e não praticar. E essa é a nossa maior deficiência enquanto cristãos, praticar aquilo que se conhece. Então é muito necessário estar claro coisas basilares e praticá-las. E uma delas é esse propósito de vida, fazer o ID, cumprir o ID. E quando à medida que a gente entende isso, que a gente se conhece, por exemplo, eu tenho certeza que o meu ministério dentro desse ID do Senhor tem a ver com palavras. Eu sou boa em falar, eu sou boa em escrever, eu sou boa em ouvir, em conversar. Tem pessoas que são boas no louvor e vão cantar canções belíssimas que vão pregar o reino de Deus. Tem pessoas que são extremamente assistencialistas e vão fazer obras sociais. Enfim, é necessário que, número 1, você tenha consciência de que, independente do teu trabalho, do lugar que você está, você ali também está desempenhando um papel como cristão. E é necessário que você pregue, seja através de palavras, ou seja tão somente através da sua atitude, que é o que fala mais alto. E número 2, que você compreenda qual é o teu forte. Isso não significa que você vai deixar de fazer as outras coisas, porque um cristão, ele tende a desenvolver todas as características de Cristo na vida. Porém, existem características que são mais fortes nele, porque Deus fez assim. Se Deus te fez assim, com determinados atributos físicos, com determinadas habilidades, é porque Ele quer te usar assim. Muitas vezes você vai ter que ajustar algumas coisas, mas é assim que Ele quer te usar. É assim, às vezes o mais tímido, é assim na sua timidez que Ele vai te usar. Às vezes o mais extrovertido, é assim na sua extroversão que Ele vai te usar. E assim sucessivamente, sabe? A gente precisa nos aceitar, claro, reparar arestas sempre, mas nos aceitar e compreender que Deus quer nos usar assim, que nós somos assim, e sendo assim, vamos desempenhar um papel no reino, uma função no reino. Esse assunto não se esgotou, o assunto de propósito é um assunto enorme, um assunto gostoso de falar, mas aqui foi uma introdução. Espero que tenha sido um vídeo maravilhoso para vocês, que tenha edificado a vida de vocês. E semana que vem temos mais. Vou ver, de repente, a gente continua com esse assunto. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo.